Catar proibiu a venda. É um país muçulmano, onde as bebidas alcoólicas são proibidas, e o país, em consonância com a sua religião, com a sua lei, proibiu a venda de cerveja nas mediações dos estádios. Acontece que, em Copas passadas, a FIFA pressionou e conseguiu reverter medidas parecidas que o Brasil, a Rússia quiseram tomar, né? Então, a gente tem uma situação bastante curiosa aí, o país que conseguiu enquadrar a FIFA. Isso é bom, isso é ruim? O que está... O interessante é que isso aconteceu 2 dias antes, né, Pois porque é. a abertura da Copa é no domingo, né. E vamos lembrar o que aconteceu no Brasil, né, o Brasil teve a Copa aqui em 2014 e tinha o estatuto do torcedor que proibia bebidas que pudessem, suscitar atos de violência. Então, os estádios no Brasil não permitiam, cerveja. Cerveja que está muito relacionada ao futebol, né, as pessoas assistem o jogo não é tomando vinho, é tomando cerveja. Não, e tem o fato, né, de que, enfim, a Copa do Mundo é uma festa e é um negócio Sim. multibilionário. Então, a FIFA tem os seus patrocinadores Uhum. e ela chega com o pacote pronto, né? E ela Sim. realmente impõe, de certa forma, aos É. países que topam abrigar a Copa, né? Aí como é que a FIFA impôs isso ao Brasil, né? A Copa foi em 2014, em 2013 a FIFA inicia um processo, né, jurídico, né, na justiça brasileira e ela ganha. Então os estádios, todos os estádios do Brasil onde teve jogo da Copa, puderam, não teve nenhum problema em vender cerveja. A diferença, e aí para a situação do Catar, é que o Catar faz o que quiser, né, É. o judiciário, a justiça do Catar é totalmente, submissa ao emir, né. E o emir entendeu ali de última hora que tinha autorizado, eh, no começo, depois então desautorizou, vai poder tomar cerveja, acho que o texto traz isso, né, só naquelas festas que acontecem, ainda assim num horário que são 4 horas só e não tem a quem recorrer, né. O emir faz isso porque o islamismo tem essa coisa, né, de proibição do álcool, porque o álcool é considerado tóxico, né, ele muda como as pessoas pensam e tudo mais. Também porque as coisas estão no Corão, né, de que, pode fazer as pessoas se esquecerem das preces, né, são várias preces por dia. Então isso realmente é a tradição do mundo islâmico. E aí o emir, de última hora, achou que devia seguir ali mais literal o Corão. E aí a FIFA agora chora, né, e a Budweiser também, né, não tem muito o que fazer. Eu usei até a palavra a FIFA impõe e tudo mais, mas eu acho que é um uso incorreto da palavra, né? Porque o país, os países propõem a sua candidatura, um deles vence, né, essa disputa para sediar uma Copa, e nesse momento eles assinam um contrato com a FIFA. Eles são livres para assinar ou não, para se candidatar ou não. Mas uma vez que assinam um contrato, passam a estar submetidos a uma coisa que é universal no direito, né? Que é contratos devem valer, Sim. certo? Porque senão o mundo enlouquece, né? E foi por isso, como o Duda disse, né? A FIFA entrou na justiça aqui no Brasil e falou: olha, então tem uma Sim. cláusula aqui, o Brasil aceitou isso, Uhum. podia não ter aceito. Talvez, se não tivesse aceito, não recebesse a Copa, porque, de fato, a Uhum. FIFA vem com o pacotão pronto. Mas aceitou. E a justiça falou, então, eu vou lembrar, Sim. eu me lembrei agora da minha faculdade de Direito, pacta sunt servanda, Ah, é? latim, É. advogado adora latim. É, contratos precisam ser cumpridos, né? Sim. Só que, num país que é praticamente uma tenda, né,
Sim. com um sheik lá dentro que manda em tudo, É. pacta não sunt servanda, sei lá como é que se fala isso em latim. Enfim, acho que a FIFA tem 2 dias aí para correr atrás, né, e tentar reverter isso daí, mas, acho que o Emir fez a conta dele, né. Ninguém vai cancelar essa Copa nesse momento, assim, em cima da hora, e a Copa vai acontecer e para o Emir é uma questão, enfim, mesmo que, sei lá, ele tem que pagar uma multa por causa disso daí, dinheiro não está faltando no Catar, ele tem todo o dinheiro que ele quer, aquilo ali é um poço de petróleo e gás natural. E a Copa acontecer, para ele já é o objetivo dele, né, o Catar ele usa a Copa, meio que para ganhar, um poder na geopolítica mundial, né, um paíseco que está ali dentro entre a Arábia Saudita e o Irã, tem medo dos 2, então busca estender esses tentáculos, né, para o mundo todo. Então, É uma ferramenta de soft power, né? A soft power. influência. É. Assim como outras ferramentas de soft power que o Catar tem, que por exemplo, tem um escritório lá do Hamas, né, grupo terrorista palestino, ou do Talibã, né, estava entre nas todas as negociações de paz com o Talibã do Afeganistão aconteceram no Catar, né. Tem a Al Jazeera, né, que é uma rede de televisão que vai para o mundo inteiro, né, então, que tem lá o sheik, o Yusuf Al-Qaradawi, que dá os sermões, né, que enfim, é uma maneira de: "Puxa, já que eu estou aqui meio que acuado nesse cantinho aqui do Oriente Médio, entre 2 potências, né, Deixa o mundo regionais, saber que eu existo, deixa o né? mundo saber que eu existo, a mais vem cá e olha, Talibã também, e ó, vamos fazer uns joguinhos de futebol aqui, mas, pô, cerveja?" Já é demais, né? Terrorismo, tudo bem, mas cerveja já é demais. O Catar tem problemas muito maiores do que o a cervejinha. Vamos aproveitar que a gente está ali no Oriente Médio, falar também de outro sheik muito É. peculiar, né? O príncipe saudita, que ganhou imunidade no julgamento sobre o assassinato do Jamal Khashoggi. Você pode ler, porque aí eu Posso, claro. O Jamal Khashoggi, se vocês devem se lembrar, um jornalista que foi assassinado e esquartejado, né, dentro de uma embaixada, por ordem do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, né? E esse julgamento tá para acontecer, só que o bin Salman ganhou aí uma imunidade. Por quê, Duda? Então, ele enfim, a esposa do Khashoggi, que é turca, decidiu entrar com um processo contra o Mohammed bin Salman nos Estados Unidos, porque ela entendeu que era nos Estados Unidos onde ela poderia realmente ter um julgamento justo, né, do que aconteceu. Havia essa dúvida se ele poderia realmente, ser real nesse processo e, enfim, a coisa começou a andar na justiça e foi feita uma consulta às autoridades americanas se ele realmente poderia ser ou não, réu no processo. E o que aconteceu, o que a gente está vendo aí, na verdade, já é o resultado de uma decisão que foi tomada no final de setembro pelo o rei Salman, o rei da Arábia Saudita, que uma semana antes do governo americano dar o parecer se ele poderia ou não ser, réu nesse processo pela morte do Khashoggi, nomeia Mohammed bin Salman primeiro-ministro. Até então, o rei Salman, ele era o rei e o primeiro-ministro, ele acumulava as 2 funções, e aí muito espertamente o rei que já não já o rei já está com 86, acho, então assim, no comando do país, realmente, quem tá tomando conta ali já é o Mohammed bin Salman, então o que o rei fez foi, oficializar isso daí. E aí, pelas leis americanas,
chefes de governo não podem ser alvo de acusações na justiça americana, né. Então ele ganha aí essa imunidade. É é uma injustiça, né, porque realmente, assim, as agências de inteligência americanas, realmente apontaram o Mohammed bin Salman como o autor intelectual, desse assassinato que foi cruel, né. Ele era um colunista do Washington Post, que as colunas provavelmente, incomodaram aí a monarquia saudita, e essa ação completamente, violenta no consulado Ele foi de Istambul. atraído, entre aspas, né, para o consulado, né, ou ele Sim, foi era alguma questão acho que de visto, não sei o exato. quê, e Ah, aí isso, exato. ele é trazido para dentro e nunca mais sai, né. E a gente tem enfim, acho que tinham várias agências de inteligência acompanhando ele, né, e a gente escutou até as gravações, né, que eles conseguem enfim, foi uma coisa realmente aterrorizante e assustadora. Mohammed bin Salman é é uma pessoa que realmente, ah, bem tem um lado aí, apesar de ser um rostinho Sombrio, né. bonito é, e tá sempre sorridente, é um cara sombrio e cruel, e realmente se livrou dessa daí.